Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Eu sou a Loiane e essa é a aula de número 2, onde nós vamos iniciar o nosso módulo sobre vetores, arrays ou, se preferir, também pode chamar de listas. Essa então é a aula de introdução. Na aula de hoje nós vamos ver uma introdução sobre vetores ou então arrays e nós vamos começar a codificar a nossa própria classe vetor com algumas funcionalidades para poder facilitar, adicionar e remover elementos desse vetor. Então, ao final desse curso, nós vamos ter implementado uma classe vetor. Nós vamos ver durante esse módulo de vetores a definição, como adicionar elemento no final do vetor, verificar a quantidade de elementos que tem no vetor, imprimir os seus elementos, obter o elemento de uma determinada posição, verificar se o elemento já existe no vetor, adicionar o elemento em qualquer posição, seja posição 0, posição 2, posição 3, etc. Adicionar mais capacidade ao vetor, remover elemento de qualquer posição do vetor, generalizar os tipos de elementos. A gente vai começar declarando um vetor do tipo string ou do tipo inteiro, enfim, do tipo que você preferir. E depois a gente vai ver como a gente pode generalizar e utilizar esse vetor com qualquer tipo de classe. A gente também vai aprender como definir o tipo do vetor dinamicamente. Isso também é um recurso da linguagem Java. E no final a gente vai ver como utilizar a classe ArrayList, que faz parte da API do Java, do pacote de estrutura de dados que o Java possui. E depois, é claro, a gente vai fazer bastante exercícios para poder verificar todo o conhecimento adquirido durante o módulo. Vamos começar então. O vetor ou array ou lista, você pode chamar do que você preferir, é a estrutura de dados mais simples que existe. Geralmente, o array é a primeira estrutura de dados que a gente aprende quando a gente está aprendendo a programar ou está aprendendo uma linguagem nova. E um vetor nada mais é que o armazenamento de uma sequência de valores onde todos os valores são do mesmo tipo. Ou seja, você pode ter um vetor de inteiros, você pode ter um vetor de strings, um vetor de boolean, um vetor de char, um vetor de double, um vetor de qualquer tipo de elemento que você quiser. A gente já viu sobre vetores lá no curso de Java básico, quando a gente estava aprendendo sobre vetores e matrizes. Aqui nesse módulo, a gente vai ter um approach um pouco diferente de como a gente vai utilizar os vetores. A gente vai criar a nossa própria classe vetor de modo que ela seja útil para a gente poder utilizar em projetos reais, por exemplo, como fazer um select no banco de dados e guardar todas aquelas informações em um vetor que a gente criar. Mas antes de começar, vamos relembrar um pouquinho de como os vetores primitivos funcionam no Java. Digamos então que você queira armazenar temperaturas. Aí na tela a gente tem 5 variáveis do tipo double que foram definidas e também inicializadas com valores e são temperaturas de 5 dias diferentes. Ok, para armazenar 1, 2, 3, 4, 5, 10, tudo bem, não tem problema. Porém, o que acontece se a gente quiser armazenar temperaturas de todo um ano? Declarar 365 variáveis fica meio impossível no nosso programa. E para a gente ainda poder gerenciar e manusear todas essas informações, fica quase impossível se a gente tiver que trabalhar com todas essas variáveis juntas, por exemplo. Digamos que você queira fazer a média da temperatura de um ano. Imagina o cálculo para fazer isso com 365 variáveis. Imagina agora que você queira guardar temperaturas de 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, declarar uma variável para cada dia que você queira guardar a temperatura não faz o menor sentido. Então, para isso, a gente utiliza vetores ou arrays. No Java, a gente tem um tipo primitivo de vetor, que já é da própria linguagem, que basta que a gente utilize abre e fecha colchetes no tipo
da variável, no caso do vetor, então tem ali um double, abre e fecha colchetes, e a gente inicializa esse vetor, esse array, com a quantidade de variáveis que a gente quer guardar dentro desse vetor. Nesse caso, a gente inicializa o vetor para um ano com 365 posições. Lembrando que linguagens como Java, C, JavaScript, C Sharp, etc., a primeira posição de um vetor é a posição 0. Então, a primeira posição ali do vetor de temperaturas vai ser o index 0. Depois o index 1, 2, 3, 4. No caso desse vetor com 365 posições, nós podemos acessar as posições de 0 até 364. Levando esse código para uma parte um pouco mais visual, a gente pode ir cada quadradinho da tela sendo uma posição do vetor, e ali no final a gente tem um vetor com 365 posições, index 0 até o index 364. Rapidinho, só para a gente relembrar mesmo. Lá na aula 19 do curso de Java básico, a gente fez esse mesmo exemplo. A gente também trabalhou com temperaturas e a gente também aprendeu como manipular array. Para a gente poder acessar uma determinada posição do array, basta que a gente passe ali entre colchetes a posição, né, o índice ou index que a gente quer acessar. Para a gente verificar o tamanho do array, a gente utiliza a propriedade length do array. Nesse caso, o array vai ter um length ou um tamanho de 365, que foi a quantidade de elementos que a gente instanciou. E é claro, a gente também pode iterar esse array através de um for. Pode ser um for comum, nesse caso, indo da posição 0 até o tamanho do array, e a cada passada do for a gente adiciona mais um na nossa variável e a gente consegue aí também fazer acesso àquela determinada posição do array. Ou no Java a gente também pode utilizar um for melhorado e iterar todos os elementos também. Então fizemos uma breve recapitulação do que a gente aprendeu no curso de Java básico sobre vetores ou arrays. E a gente vai precisar desse conhecimento para poder criar a nossa própria classe, para poder manipular arrays. Então a definição, ok. Até o final desse módulo de vetor, nós vamos ter uma classe vetor, como essa que está aí na tela, com todos esses métodos implementados. Então em cada aula a gente vai ver como implementar um método. Na aula de hoje, então, a gente vai criar a nossa classe e também vai inicializar a nossa classe, de modo que a gente consiga instanciar e poder verificar também ali no Java como é que a nossa classe está se comportando. Para as aulas eu vou utilizar o Eclipse. Caso prefira, você pode utilizar o NetBeans, os passos são exatamente os mesmos. Eu vou utilizar o Eclipse porque a minha ideia preferida, mas caso você tenha outra ideia que seja de sua preferência, pode utilizar a ideia que você mais gostar. Vou fazer aqui o passo a passo com vocês desde a criação do projeto para que vocês também façam aí no computador de vocês e assim a gente pode fazer tudo junto. Então aqui dentro do Package Explorer é só clicar com o botão direito New ou então vem aqui em File, New, Java Project e aqui eu vou criar estrutura, dados, algoritmos, Java. Vou dar um Next aqui, vou marcar essa opção para criar uma pasta bin para poder colocar todos os .class do projeto e tá ok. Tem um source aqui, então dentro da pasta source eu vou criar uma nova classe. Essa classe se chama vetor, que pertence ao pacote com .loiane, então é o domínio ao contrário, como a gente já aprendeu lá no curso de Java. Estrutura, dados, vetor. Então vou criar um pacote aqui com .loiane, estrutura, dados, vetor, e a minha classe se chama vetor e eu vou clicar um finish. Pronto, coloquei aqui uma letra um pouco maior pra gente e vamos começar a codificar a nossa classe vetor. Até o final desse módulo, a gente quer criar vários métodos para poder facilitar, inserir, remover e
acessar elementos do nosso vetor. Então, internamente, nós vamos utilizar um vetor mesmo do Java. E aqui a gente pode declarar o vetor do tipo que a gente quiser por enquanto. Então, vou criar um atributo que vai se chamar elementos, que são todos os elementos do nosso vetor. E aqui vou criar do tipo string. Se vocês preferirem, pode criar do tipo inteiro, de qualquer outro tipo. Criei aqui um vetor de elementos. Vou criar também um construtor. O nosso construtor, eu vou passar aqui então um public vetor, que vai ser o nosso construtor. E para esse construtor, eu vou passar a capacidade de elementos que eu quero criar. Por quê? Porque aqui a gente vai vir em this.elementos e vai criar com a capacidade que a gente passar para o nosso vetor. Então, tem aqui então vetor de elementos string capacidade. Perfeito. Vamos então agora escrever um programinha para testar isso daqui. Então, vou vir aqui de novo. Vou criar aqui um programa chamado aula 2 public static void main. Vou criar aqui um subpacote chamado teste para todas as nossas aulas. Assim, nas nossas aulas, a gente sempre vai trabalhar com essa classe e a gente sempre vai criando aqui programinhas para a gente poder testar a nossa classe, tá? Então, eu vou declarar aqui um vetor. Vetor. Aqui primeiro eu tenho que importar, então vou importar aqui. Agora sim, aqui um vetor com a capacidade. Vou criar um vetor com capacidade para 5 elementos. E é só isso que a gente consegue fazer até agora. Para a gente poder verificar o nosso programa, para ver se está tudo bonitinho, eu vou colocar aqui ó, um int i0 e vou colocar um breakpoint. Vou botar aqui um i++ para sair o warning do Eclipse. Vou colocar aqui um breakpoint. E vou executar esse programa em modo debug. O modo debug é só você vir aqui nesse debug, que é um insetozinho, e clicar. Ok. Aqui então, se a gente verificar essa variável vetor, a gente tem aqui um vetor, a gente consegue ver os elementos, consegue ver 1, 2, 3, 4, 5 elementos, todos eles estão com null. E é exatamente isso que a gente precisa até agora nessa aula. Vou finalizar aqui. Para a aula de hoje, então, a gente criou nossa classe vetor, a gente criou um construtor para poder inicializar o vetor e a gente também fez um teste com a classe vetor aqui da aula 2. E no modo debug, a gente conseguiu ver que realmente os elementos, o atributo elementos foi instanciado e teve lá 5 posições. Na próxima aula, então, a gente vai aprender como adicionar elementos no final do nosso vetor e a gente aprende, então, a codificar um novo método para nossa classe. Download do código-fonte, mais certificado, mais fórum para dúvidas, mais download dos slides, está tudo lá no portal, então só vocês acessarem, fazer um cadastro, tudo gratuito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!